a palavra do Senhor diz assim, em Isaías 40, consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai benignamente a Jerusalém e bradai-lhe que a sua malícia é acabada, que a sua iniquidade está expiada e que já recebeu em dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo a vereda a nosso Deus. Todo vale será exaltado, todo monte e todo outeiro será abatido, e o que é torcido se endireitará, e o que é áspero se aplanará. A glória do Senhor se manifestará a toda a carne, juntamente haverá, pois a boca do Senhor o disse. Uma voz diz, clamai, e alguém disse, que hei de clamar? Toda a carne é erva, toda a sua beleza como a flor do campo, seca-se a erva, cai a flor, soprando nela o Espírito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva, cai a flor. Porém, a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. Pai, graças te damos e te louvamos, Senhor, mais uma vez, Senhor, por estar na tua casa. É um privilégio muito grande, Senhor. Aqui, meu Deus, é onde a tua nuvem de glória enche este lugar, aonde o teu fogo, Senhor Deus, ilumina nossas vidas, Senhor, mostrando-nos, Deus, aleluia, o quanto, Senhor, precisamos de ti todos os dias para ser alicerçado neste grande mistério, Senhor Deus, que vem de ti para nossas vidas, Senhor. Fala conosco, Senhor. Tu já tens falado. Continua a falar, meu Deus, porque tu és um Deus que fala, Senhor. Se ficarmos aqui a noite inteira, papai, ó Jesus, falando de ti, tu falará conosco. Por isso, Senhor, abre o nosso entendimento. Dá-nos sabedoria para aprender, Senhor Deus. Quebrantamento ao coração, Senhor. Sabendo, Senhor Deus, que a cada dia tu tem endireitado as nossas veredas, tem iluminado nossos caminhos, Senhor Deus, e tem aplainado. Porque, Senhor, tu tem nos sustentado, segurado, Senhor, nas nossas mãos, para não tropeçar o nosso pé. Sede conosco, Pai, nesta noite, e fala, Senhor, aos nossos corações, aquilo que nós precisamos ouvir, através do teu Espírito Santo. Amém. Bem, irmãos, podeis sentar. Hein? Isaías, um profeta messiânico, ele viu e descreveu a glória de Jesus de uma forma nítida e linda, né? Desde o começo de Isaías, quando o rei Uzias morre e ele vê a glória do Senhor, Isaías tem o ministério dele totalmente mudado. E ele começa a ver, aleluia, ele vê, ele descreve, né, que o menino ia nascer. Ele, aleluia, e ele vem falando, aleluia, das qualidades de Jesus, que seria maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz, Deus forte, Pai da eternidade. Aleluia. E ele vem sendo ministrado pelo Espírito de Deus, a qual ele deixou para nós, mais ou menos em 600 anos, aleluia, antes de Jesus vir, toda a trajetória de Jesus, tudo que Jesus ia fazer, né? Então, eu creio que o povo estava desolado, irmão, né? O povo passava por grandes situações, porque o Espírito Santo não se movia neles. Era através de um profeta que eles ouviam a lei, como ouvia através de Moisés. Mas se um achasse lá, né, uma casa de marimbondo, ó, achamos uma casa de marimbondo, e a casa de marimbondo lá é maravilhosa. A gente pede as coisas nela, ela faz, tudo lá é mais fácil, a gente consegue as coisas. O povo tudo ia, virava, meu amado, viravam. Alguns não iam, porque o Senhor falou para Elias que 700 homens não tinham dobrado o joelho a Baal. Então, tinha alguns que não iam, mas o que não ia era a minoria. A maioria ia por ventos, né? Ventos que vinha, que falava, e se misturava com alguma mulher, algum homem, e ali eles traziam, né? Vê que todo mundo tem a necessidade de levar o Deus que ele conhece. Todo mundo. É algo espiritual do homem. O homem tem uma espiritualidade que ele tem que repartir. E, por não conhecer a verdade, muitos repartem o quê? O errado. Reparte o errado.
E a pessoa que ouve, irmão, existe uma influência espiritual. E a pessoas que ouve, ele dá crédito àquela malignidade. Vê que o povo de Israel tinha visto tanta coisa linda, tanta coisa maravilhosa, vivido, comido o pão do céu, né? Tremendo isso, comer o pão do céu. Eles comeram, aleluia. Mas mesmo assim, aleluia, eles viram o pão cair, colheram o pão, né? Que estava dentro da palavra. Se comer, pegasse muito, estragava. Tudo eles viveram. Mas as más conversações corrompem os bons costumes, né? Corrompe. Então, o que nós temos que fazer? Ficar ligado no Senhor. E Isaías, ele falou, consola, né? O Senhor falou para Isaías, consola o povo, né? O povo está perdido, o povo é como ovelha que não tem pastor. Mas diz para eles, aleluia, né? Que o Messias, o profeta esperado, que Moisés falou, ele virá com grande glória, e ele vai manifestar o poder, ele vai trazer o reino até cada um de vocês. Isaías começou a consolar, irmãos, né? E ele consolou o povo, dizendo, né, benignamente, porque os profetas, aleluia, nessa época, Jeremias, ele estava pregando, e Jeremias estava trazendo mensagens duras de cativeiro, mensagem, aleluia, que eles iam ficar, aleluia, né? E Isaías não estava pregando contra as profecias de Jeremias, mas ele estava dando um alívio aos corações, esperança, irmãos. Quando a gente vem aqui, a gente vem, aleluia, e busca o quê? Esperança. A gente busca trocar o nosso fardo pelo fardo de Jesus. A esperança. Pode ser que nem mude o nosso problema. Pode ser que você continue com o seu problema. Você volta para a tua casa, aleluia, e chega lá, aleluia, o armário está fora do lugar, a mesa está fora do lugar, do mesmo jeito que você deixou. Mas você vai com uma paz no coração. Você vai com uma certeza no coração que Deus é contigo e que o Senhor está com você e que essa situação ela vai passar, porque o Senhor está vindo ao teu encontro. Está vindo, meu amado. Aleluia. A filha de Jairo estava lá doente. Jairo foi ao encontro de Jesus. E Jesus, aleluia, parou para ver aquela mulher do fluxo de sangue. E aí, irmãos, olha, rapidamente, né? A má notícia chegou até Jairo. Não incomoda mais o mestre, não, porque tua filha já morreu. Mas o Senhor falou para ele, Jairo, crê somente. A filha estava morta. Jesus não falou assim, olha, Jairo, não se preocupa não, eu vou na tua casa, eu vou ressuscitar a tua filha. Não, o Senhor falou, crê somente. O que nós viemos fazer aqui, irmãos? Aprender a crer no Senhor. Aprender a crer, né? Nós viemos aqui aprender a crer. É isso que nós viemos fazer aqui, né? Então, o povo, aleluia, eles precisavam, aleluia, de ter o coração, aleluia, abençoado, ser renovado pelo poder do Senhor. Eles estavam angustiados, tristes. E aí Jesus chega, irmãos. E aí lá em Mateus 5, Jesus, aleluia, Mateus 5:2, né? Jesus abre a boca e começa a ensinar o que os doutores da lei não ensinavam. Começou a ensinar para aquele povo, aleluia, um tempo novo, coisas novas. Coisas, irmãos, que a escola não nos ensinou, a religião não nos ensinou, aleluia, mas a palavra de Deus nos ensina. E ele começa a falar, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Olha, irmãos, o Senhor falando, vocês querem aprender? Vocês querem aprender? Eu vim ensinar vocês, para quê? Para que vocês, aleluia, entrem no reino de Deus. Eu vim trazer o reino até vocês. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Não é isso que o Espírito Santo faz em nós, irmãos? O Espírito Santo nos consola. Aleluia. Ele passa bálsamo no nosso coração. Ele nos dá força para nós prosseguirmos, aleluia, a nossa caminhada. Ele falou, bem-aventurados os mansos,
porque herdarão a terra, meu amado. Aleluia, porque os agitados, os que vivem brigando, de repente eles recebem uma bala, eles recebem uma paulada na cabeça, aleluia, e não herda, amado. E Deus ainda fala de uma terra, aleluia, espiritual. Ele fala, aleluia, da eternidade. Bem-aventurados os mansos, aleluia, porque eles terão vida eterna. Herdarão a terra, aleluia, né? Então o Senhor, Ele vai fazendo promessas, isso que Isaías falou, aleluia, fala Isaías com o povo, quando eu vier, quando eu me manifestar ao homem, o homem vai conhecer, aleluia, o reino, o homem vai ter condições, aleluia, de saber, aleluia, quem é o Pai, quem é o Filho e quem é o Espírito Santo, aleluia. Ele fala bem-aventurado os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Sabe, irmãos, nós temos que ter misericórdia. Às vezes nós não temos. Às vezes nós somos, aleluia, né, muito bruto com as pessoas, como eu comecei a falar. Às vezes nós achamos, até ficamos com raiva. Como é que a pessoa não aceita Jesus? Jesus é tão bom, a pessoa não aceita. Mas nós temos que ter misericórdia, porque Deus tem misericórdia, irmãos. Deus tem. Vê que Ele poderia, aleluia, poderia fazer isso e todo mundo, aleluia, se inclinaria ao Senhor. Mas não, o Senhor quer que você o conheça, que você o ame, que você o deseje, aleluia, estar com Ele. Então, Ele fala, bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus, né? Então, nós temos que ir limpando o nosso coração. Nosso coração era carregado quando nós viemos para Jesus, né? Às vezes tínhamos ódio, às vezes ficávamos chateados, brigava com as pessoas, aleluia, né? E não pensava, não pedia perdão, não retrocedia. Mas agora, amado, aleluia, nós temos limpado o nosso coração, né? Louvado seja Deus, nós estamos aqui e temos limpado o nosso coração. Por isso que nós estamos aqui. E quanto mais nós limpamos o nosso coração, mais nós desejamos o Senhor, aleluia, né? O Senhor nos ensina a ser o quê? Pacificador. Sendo pacificador, irmão, nós vamos ser chamados filhos de Deus, aleluia. E é isso que o Senhor quer. Porque todos quanto recebeu, Ele deu o poder de ser chamado filho de Deus. Você tem o poder de ser filho de Deus, mas você é transformado a cada dia, a ponto, aleluia, das pessoas olhar. Às vezes as pessoas não olham o filho e falam assim, igual o pai. Igual o Pai. Então, Deus, aleluia, Ele espera disso espiritual, que as pessoas olhem, pessoas espirituais, olhem para nós, aleluia, e diga, vai aí um filho de Deus, vai aí uma filha de Deus, aleluia, que nós possamos refletir esta glória, aleluia, em todo o tempo, aleluia. Ele fala que bem-aventurado, irmãos, os que sofrem perseguições por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Olha que lindo, irmão. E às vezes nós ficamos tão chateados, né? Porque fulano fez isso, ciclano fez aquilo, e nós ficamos chateados. Não, irmãos, nós não temos que ficar chateados. Se você está sofrendo, aleluia, alguma perseguição, olha a Deus, busca o Senhor, aleluia, abençoa aquela pessoa que está te perseguindo, aleluia, libera perdão para ela, aleluia, que você vai ver que tudo vai mudar na sua vida, aleluia, tudo vai mudar, né? Quando você for injuriado, meu amado, falarem mal de você, contra vós, aleluia, né? Por causa do amor de Jesus, se alegra, porque grande é o vosso galardão no céu. Olha que mensagem que Jesus vinha trazendo. Aquelas pessoas deviam, aleluia, sofrer muitas opressões, irmão. O mundo, aleluia, hoje é difícil, mas se nós pararmos e pensar, naquela época, as coisas também eram muito difíceis, era terrível, meu amado, as coisas, mas, aleluia, o Senhor veio trazer um novo mandamento. O Senhor veio, aleluia, trazer para nós uma nova vida, e nós estamos vivendo esta nova vida, aleluia, nós estamos no mundo, não pertencemos a este mundo, aleluia, né? Não pertencemos a este mundo, as coisas desse mundo, aleluia, jaz no maligno, né? As situações, as coisas que o mundo traz para nossas vidas, mas o Senhor Jesus, aleluia, Ele veio fazer algo novo para nós. Ele fala, voz do que clama no deserto,
Preparai o caminho do Senhor, endireitai o ermo, a vereda do Senhor. Aleluia. Né? Então, o Senhor, Ele veio endireitar os caminhos tortuosos. O Senhor veio libertar os cativos. Aleluia. E Ele começou a fazer isso. Nós conhecemos a passagem, aleluia, lá de Mateus, aleluia, do endemoniado, aleluia, em Marcos, aleluia. Em Marcos, meu amado, 5, em Marcos 5, nós vemos que Jesus, aleluia, ele passa para o outro lado, né, da província de Gadareno, aleluia, porque havia uma alma, aleluia, ali que precisava ser liberto, aleluia. E Jesus vai ao encontro dele, né? E saindo do barco, Jesus logo o encontrou dos sepulcros. Ele vivia nos sepulcros, meu amado. Quando nós morávamos em Aperibé, havia uma moça, filha do sobrinha de um pastor, aleluia, e ela gostava de ficar no cemitério. Não sei se a Rita lembra, Rita? Ela gostava de ficar no cemitério, e ela ficava lá, dormia, estava perturbada. Um dia, aleluia, Deus preparou, depois de um culto, né? Jesus, aleluia, usou minha vida para libertar a vida dela, sabe? De uma forma, assim, muito grande, aleluia, porque só Deus faz, irmãos, sabe? Às vezes você fica numa libertação 1 hora, 2 horas, sabe? Porque, aleluia, são potestade. Mas aquele dia aprove a Deus, irmãos. Toda honra, toda glória é a Deus. Testemunho a gente conta para você ver como Deus, Ele é bom. Aleluia, mas é Deus que faz. Ele usa a minha vida, a tua. O dia que Ele quer fazer, Ele usa quem está ali disponível. Né? O pastor estava ali, mas quando aquela sobrinha dele, o demônio foi se manifestando, a sobrinha, né, falava tanta coisa do pastor, irmãos, absurda, mandava ele calar a boca, mas aí entrava outra e falava. Isso era mentira, irmão, o diabo é mentiroso, né? Eu não me liguei no que, aleluia, aquele diabo falava, mas eu liguei no que Jesus queria fazer com aquela moça. E Jesus, amado, aleluia, libertou aquela moça para a honra e glória do nome de Jesus Cristo, aleluia. E aquela moça foi para os Estados Unidos, acho que fez enfermagem, e vive nos Estados Unidos, aleluia, né? E vivia no sepulcro, irmão, aleluia, né? Não estava amarrada, não estava, mas à noite ela ia para o sepulcro, e ela gostava de ficar lá no cemitério, sentada em cima das catatumbas lá daquelas covas. Sabe, irmão, a gente pensa, lê a Bíblia aqui, e pensa, tem muita gente com situações igual a essa, a gente não conhece nesses cantos aí do mundo, aleluia, e muitas das vezes é porque a gente não vai lá, você não vai lá visitar no cemitério, você não vai lá andar no cemitério e ficar lá, observando quem fica lá, ó, tempos e tempos lá. Tem muita gente, irmão, que ele fica lá, ele gosta de ficar lá. Mas Jesus, aleluia, porque ele deixou certas libertações escritas para nós, irmão. Se um dia nós depararmos com uma situação dessa, que nós não venhamos temer, né? Mas que nós venhamos, na autoridade do nome de Jesus, enfrentar, porque para isso ele veio, para libertar os cativos, né? E o rapaz morava ali, mas Jesus, aleluia, né? Jesus mandou, aleluia, que aquele demônio saísse dele, e o demônio saiu dele, sabe por quê? Mediante ao nome de Jesus, irmãos, sabe? A gente fazia libertação, fazia campanha para o homem que hoje ele é pastor da Brasil para Cristo, sabe? Ele foi nascido num centro de macumba. A cobertinha que abraçou ele foi o couro de um animal cheio de sangue, misturou com o sangue dele, sabe? E nós, aleluia, fazíamos libertação. Eu, Janete e Fátima fazia libertação nele. E um dia, era 7 dias, a gente trabalhava 7 semanas. E eu estava indo, e eu saí da confecção, e eu escutei a voz, irmão, do diabo, nitidamente. Você hoje não pode ir lá, não. Você não jejuou. E eu balancei, porque era difícil, ele era um homem alto, e quando o demônio pegava ele, às vezes ele dava um salto assim, doido, perto da gente, sabe? A gente pequenininha, e eu fiquei meio assim. Depois, irmãos, eu virei, por isso que a palavra,
e a voz. Você tem que falar em voz alta quando o diabo fala com você. Eu falei, ô diabo, você é mentiroso. Realmente eu não jejuei, mas não é meu jejum que expulsa. Que expulsa é o nome de Jesus. E nós fomos lá, irmãos. E esse homem, depois de 7 dias, ele foi liberto para a honra, para a glória e para o louvor do nome de Jesus Cristo. Aleluia. Deus, irmãos, Ele é maravilhoso, Ele é poderoso. Nesses cantos aí, aleluia, mais no interior, existe muita potestade, aleluia. Aqui, aleluia, hoje as coisas são bem maquiadas e as pessoas não querem. Às vezes as pessoas até alisam, aleluia, as forças ao contrário que dominam a vida delas. Mas Isaías estava falando, consolai o meu povo, aleluia, consolai, Isaías, pode falar com eles, aleluia, que eu estou ouvindo e eu vou fazer coisas grandes, maravilhosas na vida do povo aqui na terra, para que eles saibam que o que Moisés falou, aleluia, é verdade, irmão. E Moisés falou, aleluia, quem não o escutar, aleluia, esse morrerá. Então, é muito sério, irmãos, aleluia. Por isso, nós temos que escutar o Senhor. Nós que já temos o quê? Os nossos olhos abertos, os nossos ouvidos. Às vezes, nós ficamos preocupados com os outros, meu amado, pode chegar na última hora. Na última hora, ele pode reconhecer, se arrepender, aleluia, e entrar com júbilo na porta. E, às vezes, nós, irmãos, aleluia, né, achamos, não, tudo bem, ficamos lá se preocupando com o outro, preocupando com aquele, preocupando com, aleluia, com quem ainda não chegou. Não, irmão, vamos nos preocupar com nós, aleluia, e vamos levar essa mensagem de amor, irmão, porque que amor tão grande, né? Falou aqui, aleluia, no teatro, por amor a nós, ele morreu naquela cruz. É muito amor, irmão. Quando você lê a Bíblia é uma carta de amor ao Pai, falando, ó filho, né? Ó filho, você, tudo que você tem é meu, né? Você podia vender e dar para os pobres, porque eu vou suprir sua necessidade. Você não vai ficar faltando nada, não. Uma carta de amor. Mas aí a gente fala, pai, peraí, né? Trabalhei tanto, né? Me esforcei tanto. Isso aqui é herança da minha avó, herança do meu pai, né? E não posso. Às vezes nós falamos no coração, irmão. Não falamos com palavras, mas falamos no coração, né? Muitas vezes o diabo, ele tenta roubar de nós e devolver aquilo que é de Deus e fala, ó, esse dinheiro aí que você vai dar de dízimo, ó, você pagava a prestação. Você pagava uma boa prestação, você comprava isso. Ele até traz as coisas para você comprar que você nem precisa. Aleluia. Porque ele é um adversário. Adversário de quem, irmão? Ele é adversário de Deus. Ele quer roubar, aleluia, aquilo que Deus nos deu, a salvação, porque ele já perdeu. Então, ele quer roubar de nós. Por isso que a Bíblia diz o quê? Vigia, né, para que ninguém roube a tua coroa. Então, aleluia, Jesus, ele veio e libertou os cativos. O Senhor, aleluia, endireitou os caminhos, meu amado, tortuosos. Endireitou o caminho da mulher do fluxo de sangue. Endireitou o caminho, meu amado, do homem da mão mirrada. E quantos, aleluia, o Senhor não faz? Ele é o mesmo. Eu estou citando Bíblia, mas poderia citar testemunho, que eu conheço, irmãos, né? Testemunho. Hoje o Senhor multiplicou a ciência. As pessoas têm o braço torto, vai lá, conserta o braço, bota um pino. Tem a coluna torta, vai lá, conserta, né? Então, irmão, o Senhor é o mesmo. Ontem, hoje e eternamente o Senhor é. Aleluia. Né? Então, o Senhor, aleluia, ele veio manifestando a glória dele, manifestando o poder que ele tinha. Multiplicou os peixes, multiplicou, aleluia, os pães. Aleluia. Pão comum, peixe comum, meu amado. Aleluia. Né? Então, o Senhor, ele é maravilhoso. Isaías veio consolar o povo quando ele vier. Aleluia. Ele fará coisas lindas, maravilhosas, tremenda. Ele manifestará a glória dele. Não que o Senhor não tinha manifesto, meu amado. Aleluia. O Senhor tinha manifesto lá no Velho Testamento. Nós vemos quantas coisas lindas. O Senhor tirou, aleluia, a morte da panela. Né? O povo estava com fome. Aleluia, mas o profeta, aleluia, né, chegou, né,
e alguém falou, ó, profeta, tem morte na panela. E o profeta vai, aleluia, movido pelo Espírito, irmãos. Não é que farinha tira morte de panela de ninguém, aleluia, mas o Espírito de Deus se moveu naquele caldo. O caldo não foi jogado fora. Aí está um mistério, irmão. O caldo não foi jogado fora. Ele foi, aleluia, curado, foi tirado o veneno para que alimentasse aqueles homens que estavam com fome. Aleluia. É isso que é. O Senhor tira o veneno nosso e nos alimenta. O Senhor tira as situações e manifesta a glória dele. Ontem, aleluia, quase na hora de dormir, eu ouvi um testemunho muito lindo. Aleluia. Né? O testemunho foi contado em meio louvor. Dava um louvor e contava um pedaço do testemunho. E a mulher, ela contou que ela teve um filho, tinha um filho já. E ela ficou grávida de novo e ela perdeu o neném. Perdeu porque o útero dela era aberto. Aí o neném, né, vazou, caiu. E ela ficou muito triste mesmo. E ela falou que ela fez um pacto com Deus. Se ela engravidasse de novo, que não ia ter problema na gestação dela, que ia tudo correr bem, porque ela já tinha tido uma filha, e que tudo ia ficar bem. E falou que passou poucos meses, ela engravidou de novo. Ela engravidou de novo, e com, acho que 19 semanas, 19 semanas, ela foi fazer uma ultrassom, e quando ela chegou lá para fazer a ultrassom, chamaram a médica dela. Mandaram chamar a médica e mandou ela esperar lá. Porque ela tinha 5% de água no útero. E o normal era 13%. A médica veio, aconselhou ela, falou que ela ia perder o neném, e aí internou ela e mandou ela ficar subindo, descendo escada, né, do hospital, andando no hospital, e ela deitada, e ela segurando. E ela falou com a médica que não era para fazer nada com ela. E os médicos queriam fazer, porque poderia dar uma infecção nela, a criança morrer, dar uma infecção nela e ela morrer. Aí ela falou que ela ficou no hospital. E ela tinha feito um pacto com Deus. E ela não ia quebrar o pacto que ela fez com Deus. Foram fazer, né, outra ultrassom nela, medindo o líquido. Mediu o líquido que estava 5, abaixou para 3. Baixou para 3. E ela lá no hospital, esperando, né, o neném ser abortado. Ela ficou no hospital, a médica queria tirar o neném, já queria tirar, os médicos queriam tirar o neném, e ela falou, não, eu vou esperar, não vou tirar, não. E foi fazer outra ultrassom, e aí estava com 1% só. Tinha 1% da água só do neném, aí não tinha mais, né? Aí os médicos fizeram uma junta médica para tirar, mas a médica estava com uma paciente, ela estava do lado da paciente, segurando aquilo que a paciente queria segurar. Né? Ela não contou tudo, mas ela deve ter contado para a médica que fez um pacto com Deus, essas coisas tudo. Aí a médica, fizeram uma junta médica para tirar o neném. E ela, esperando, né, no hospital, a médica chegou. Aí a médica falou assim, olha, fizeram uma junta médica, e a junta médica toda votou para tirar o neném. Não tem cabimento esse neném ficar aí, porque esse neném não tem como sobreviver. Aí mas eu intercedi. Eu falei o seguinte, se nós tirar o neném, ela pode depois, porque eles estavam com medo de acontecer uma coisa com ela e ela processar o hospital. Mas e se nós tirar o neném? E depois ela processar a gente porque tirou o neném sem ela querer? A médica falou. Então, por isso, eles resolveram. Então, deixa quieto. Deixa ela quieta. E deixou ela quieta, irmão. Aí, passou uns dias, ela foi fazer uma ultrassom. E o líquido voltou. 13%. E a glória do Senhor, meu amado, manifestou. E a criancinha nasceu. E o nome dele é Davi. Ela falou que ela tinha feito um pacto com Deus. Ela falou que quando a gente faz um pacto com Deus, a gente segura. Ainda que tudo tiver avesso, Deus é poderoso para fazer
né? Quando Deus faz, meu amado, aleluia, não tem ninguém que impeça. Ele tem o controle, aleluia. O normal é ele gerar a criança com a água no útero, mas se ele quiser gerar sem água no útero, também ele gera, porque é ele que gera, não é o homem, não é a mulher, é Deus, meu amado. É Deus que faz tudo, é o poder. Deus, ele é o mesmo, aleluia, né? Quando ele quer fazer, ele faz, né? Não tem como não fazer. Ele faz, meu amado. E essa é a confiança que nós temos que ter no Senhor. Para que a gente vem aqui? Para ter fé. Aleluia. Aqui é um lugar de nós termos fé. Sair daqui cheio de fé. Senhor, aleluia. A situação que eu estou vivendo, Senhor, eu vou, aleluia, vencer. Porque o Senhor está comigo. O nosso Deus, irmãos, aleluia, não há perda com Deus. Não há. Não há perda. Com Deus, aleluia, é só vitória. Só vitória, meu amado. Aleluia. Então, sempre há uma chance para nós que estamos no Senhor. Mas vai da fé, né? Jesus não falava? Se você tiver fé, é isso que está escrito na Bíblia. É isso que Jesus fala conosco. Se você tiver fé, aleluia, tamanho de um grão de mostarda, você pode remover o seu problema. Você pode remover um monte. Como você remove, irmão? Remove todo dia. Todo dia você profetiza sobre ele, que vai, aleluia, mudar. Que teu filho vai mudar, que teu esposo vai mudar, que a tua casa vai mudar, aleluia, que onde você trabalha vai mudar, vai ser um ambiente sadio, porque você está lá, e você é luz, aleluia, e aonde a luz entra, as trevas têm que sair, aleluia. Então nós temos, aleluia, que profetizar. Ezequiel fala isso, o Senhor conselhou Ezequiel profetiza, aleluia, e o Senhor traz um cenário morto, um cenário seco, que não tinha condição, mas a palavra profetiza, é pelo poder da palavra de Deus, aleluia. Então, amados, nós temos que ter fé, porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O que ele fez ontem, ele faz hoje. O que ele faz hoje, ele vai fazer amanhã, aleluia. Por isso que o salmista, ele ministrou a alma dele, né? Quieta a alma, porque você está abatida dentro de mim? Por quê? Espera em Deus, porque você ainda o louvará, né? Então, nós temos que falar com a nossa alma. Fica quieta, não agita, não. Não fica levando pensamentos malignos na mente, pensando uma coisa, pensando outra. Nós temos que aquietar no Senhor e saber, aleluia, que o Deus que nós temos, aleluia, Ele tem paz para nos dar. Não a paz do mundo, mas a paz de Deus, irmão. A paz que vem do alto, a paz que transforma a nossa vida, a paz que nos faz, aleluia, caminhar em novidade de vida todos os dias, aleluia. Deus, Ele tem algo novo para nossas vidas. Todo dia Deus, Ele opera um milagre, aleluia, em nós. Aleluia. E Jesus, ele fez coisas maravilhosas, curou, salvou, libertou, chamou mortos à vida, coisas lindas. E olha, irmãos, Jesus transforma água em vinho. Para quê? Para alegrar um casamento. Olha a alegria do Senhor, que é a nossa força, né? O Senhor vai, por quê? Podia ter escolhido o primeiro milagre de Jesus, podia ser outra coisa. Mas o que ele trouxe? Alegria. Porque o que Jesus é? Alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. Então, ele manifestou o primeiro milagre dele com aquilo que ele é, alegria. Alegria. E quando ele entra na nossa vida, ele traz alegria, traz libertação, transformação, renovo, mudança. Ele faz tudo, aleluia. A alegria do Senhor, ela se move em nós de forma tremenda e maravilhosa, aleluia. Então, nós temos que esperar, às vezes, um pouco. Esperar o Espírito Santo se mover em nós. Manifestar a glória dele, manifestar o poder, irmão. Nós ficamos abatidos por qualquer coisa. Vai cantar, vai ler salmos em voz alta, vai ler o Novo Testamento em voz alta, lê a palavra de Deus em voz alta, que você vai ver, você passa um período lendo a Bíblia, daí a pouco aquela tristeza saiu, o pensamento saiu da sua cabeça e você caminha em novidade de vida, porque tudo passa, meu amado, somente a palavra do Senhor que não passa. Mas tudo passa. Se você fizer lembrança da tua vida, você vai ver que quantas situações que você chorou, você pensou que não ia resolver e resolveu. Por quê?
Porque o Senhor vai edificando, o Senhor vai limpando, o Senhor vai planeando os caminhos tortos. Aleluia! O Senhor vai liberando a palavra de vitória para nossas vidas. Aleluia! Então, Deus, Ele é poderoso, irmão, para fazer muito mais do que nós pedimos, pensamos e esperamos. Aleluia! Às vezes, nós oramos tanto por uma causa, que nem sabemos mais como orar, porque todo dia começamos a botar a mesma causa na mão do Senhor. Então, começa a agradecer. Senhor, obrigado por tudo que o Senhor está fazendo, por essa causa, por essa coisa. Você não sabe o que Deus está fazendo, mas uma coisa você pode ter certeza. Ele está fazendo algo. E no tempo certo vai ser manifestado. Aleluia, porque o nosso Deus não dorme, meu amado. Toda a palavra, aleluia, que nós falamos com Ele, ou soltamos assim, avulso, Deus ouve, Deus pega, aleluia, né? Tudo está diante de Deus, aleluia, e assim a nossa mente, aleluia, ela vai sendo transformada, aleluia, e nós vamos sendo renovados pelo poder do Senhor. Vamos, aleluia, nos revestindo deste poder que é a palavra. A palavra é o poder, a palavra é um escudo para todo aquele que nele crê. Aleluia, é ela que nos dá livramento, aleluia, é ela que abre as portas, é ela que fecha as portas, irmãos, aleluia, e nós temos que entender, portas abertas que Deus fechou, e muitas portas que fecham, é porque Deus fechou também, porque Deus, Ele sabe de tudo, nós não sabemos, olhamos na frente e achamos aquilo maravilhoso, olhamos a campina de Ló e achamos que a campina é tremenda, mas às vezes não é, irmãos. Aleluia. Às vezes ficar na nossa posição é melhor do que ir para as campinas, ir para outros lugares. Aleluia. Por isso, nesta noite, aleluia, Deus, Ele está, aleluia, falando conosco, né? Que é para nós aquietarmos, que a glória do Senhor vai ser manifesta, né? Em nossas vidas. Né? E nós veremos a glória do Senhor. Veremos, meu amado, quantas glórias que nós já vimos, quantos poderes de Deus que nós já vimos nas nossas vidas, na vida dos nossos, na vida dos nossos irmãos, aleluia, nós temos visto, aleluia. E Ele fala, meu amado, por quê? Porque a nossa vida é como erva, aleluia. Né? Hoje estamos aqui, amanhã não estamos, né? É tão simples, aleluia. Parece, aleluia, que tudo vai-se embora de repente. Quantas pessoas vão, quantas pessoas vêm, aleluia. Mas a palavra do Senhor é a mesma para todos, aleluia. Né? Que, aleluia, Ele fala, seca-se a erva e cai a flor. Porém, a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. Ele fala aqui, Ele fala lá do outro lado do mundo, Ele fala no Japão, na China, aleluia, em tudo quanto é lugar. Aleluia, Deus fala. E é Ele que coloca em nosso coração o querer e o efetuar para todas as coisas, irmão. É Ele que nos fortalece na fé, mas nós temos que pedir, porque Jesus ensinou a pedir. Jesus falou, pedi, pedi e receberei. Então, nós temos que pedir ao Senhor fé, temos que pedir no Senhor perseverança, temos que pedir no Senhor, aleluia, vigilância, aleluia, para tudo, sabedoria, irmãos, aleluia, para administrar o que nós temos que pedir sabedoria. Tudo, em tudo, nós temos que colocar o Senhor em primeiro lugar nas nossas vidas. Amém? Vamos colocar de pé, aleluia. Deus tem um consolo, meu amado, para nossas almas hoje. Se você se sente triste, preocupado, cansado com as lutas do dia a dia, o Senhor, nessa noite, Ele quer te dar um refrigério na sua alma, trazer alegria, trazer a paz, tirar a preocupação. Aleluias. Há um rio, meu amado. Há um rio neste lugar. O rio da vida que corre neste lugar. Quer te dar refrigério. Aleluia. Se você precisa de um toque, de um refrigério de Deus, eu te convido a vir à frente. Aleluia. Eu te convido a mergulhar neste rio. E ser cheio. Ter a paz do Senhor, a tranquilidade de Deus, em nome de Jesus Cristo. Ore kalashere me kandarai, renime andarai de couve andas tocou me kandarai. Pai,
Em nome de Jesus Cristo. Rega nossas vidas, Senhor. Rega, Senhor, com estas águas cristalinas. Que nestas águas, Senhor, haja, Senhor, a unção de cura. E vai passando, Senhor Deus, trazendo cura, trazendo restauração, Senhor. Trazendo refrigério, Senhor, para a alma. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo, papai. Que tu possa visitar, Senhor, a mente. Tu possa visitar, Senhor Deus. Aleluia. Com o teu poder. Em nome de Jesus. Vai visitando, Senhor. Vai tocando, Senhor. Vai trazendo cura. Vai trazendo restauração. Senhor, aquilo que está torto, endireita, Senhor. Vai operando, Senhor. Vai curando, Senhor. Vai trazendo, Senhor Deus, coisas novas. Em nome de Jesus Cristo, é noite de refrigério, Senhor. É noite, Senhor, de tranquilidade. É noite, Deus, aleluia, de paz, de refrigério para a alma, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, traz a cura, Senhor, no sangue, no cérebro, Senhor. Traz a cura, Senhor, no coração, na visão, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, nas veias, nos vasos, nas artérias. Em nome de Jesus, Senhor, vai operando, Senhor, com o teu poder. Vai operando, Senhor, com a tua glória, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, vai trazendo, Senhor, algo novo, Senhor, nesta noite. Em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, vai operando, Senhor. Opera, Senhor, com o teu poder. Opera com a tua glória, Senhor, nesta noite. Encha, Senhor, os nossos corações. Encha nossas mentes, Senhor. Que nós possamos sair daqui refrigerados, Senhor Deus, aleluia, pelo teu poder, pela tua unção, pelo teu renovo, Senhor, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, Senhor, manifesta, Senhor, o teu poder e a tua graça, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, aleluia. Glória.